Olá, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs espíritas, tudo bem? Eu sou Moacir aqui do Mensagens Kardecistas e vocês estão em mais um Esquenta de segunda-feira, esse momento de reflexão de 10 minutinhos que serve como esquenta para a nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós estamos essa semana finalizando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1, né? Já vimos ele inteiro, quase todos os itens, e essa semana nós vamos estudar os últimos 3 itens, os itens de 9 a 11, 9, 10 e 11, que é uma instrução dos Espíritos, que chama a Nova Era. A pergunta que não quer calar quando a gente pensa nessa instrução dos Espíritos, a Nova Era, é: nós estamos numa nova era? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque assim, quando a gente pensa numa nova era, num novo momento, né, a gente pensa talvez em algo melhor do que a gente tem hoje. Será que não? E eu não estou falando em algo melhor do que a gente tem hoje, no sentido de hoje, né, a 12 de setembro de 2022. Eu estou falando de algo melhor que a gente tem hoje, aí das últimas décadas, talvez dos últimos 3, 4 séculos. Mesmo se a gente for pensar na época de Jesus, há 2000 anos atrás, será que a gente tem algo melhor hoje do que eles tinham naquela época? Bom, se a gente for pensar em termos materiais, com certeza, né? Na época não existia avião, não existia carro, né, com motor a combustão, não existia as máquinas a vapor, né? Não existiam os meios de comunicação que a gente tem hoje, como a internet, por exemplo, né? Não existiam os tecidos, né, térmicos, as moradias eram muito precárias, né? Mas será que se a gente for analisar de verdade, a gente está melhor hoje? Porque a gente tem que pensar na violência que a gente tem hoje, no tanto de ignorância que a gente ainda tem hoje entre nós, no tanto de vaidade, o como somos vaidosos, né? E um espírito, e a gente está numa época aqui de eleição, né? E o tanto de intolerância que está rodando aqui no meio de nós. As pessoas estão num grau de intolerância gigantescos uns com os outros. A gente não pode esquecer que eu só aprendo aquilo que eu não sei e o que o outro sabe. Eu só aprendo aquilo que eu não sei ainda, mas o outro sabe. E para eu aprender o que o outro sabe, eu preciso ficar quieto e escutar o que o outro tem para falar. Eu não preciso de cara julgar se eu gosto, se eu não gosto, se eu aceito, se eu não aceito, se aquilo é bom para mim ou não. Mas se eu não escuto o que o outro tem para falar, eu só fico com a minha vaidade e com o meu orgulho, repetindo feito papagaio aquilo que eu já sei, aquilo que para mim já é verdade. E mesmo que eu não concorde com o que o outro diz, mesmo que eu não queira aquilo para minha vida, quando eu escuto o que ele fala, eu vou refletir com base no que eu já sei, e aí eu vou gerando conhecimento. Eu não estou pedindo para aceitar o que o outro tem que não serve para mim, mas para que a gente escute. Nós estamos no capítulo 1 e finalizando agora com os últimos 3 itens. E o capítulo 1 ele fala basicamente das 3 revelações, né? Que é Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo, né? E aí a gente precisa refletir sobre isso que eu acabei de falar, de escutar o outro, né? E que lições que a gente tira aprendendo o que são as 3 revelações: Moisés, Jesus Cristo e agora o Espiritismo.
Assim, a gente precisa entender, né, que tudo que a gente compreende das três revelações, tanto de Moisés quanto de Jesus Cristo, mas principalmente do Espiritismo, a gente não vai conseguir sem luta. A gente não vai conseguir sem dedicação. A gente não vai conseguir sem trabalho. A gente vai precisar trabalhar, se dedicar na nossa mudança de sentimentos, na nossa mudança de pensamentos e de atitudes, para que a gente tenha uma melhor vibração. Para que a gente compreenda que a nossa vibração ela é importantíssima para a harmonização do planeta. Que cada um de nós é um espírito que está reencarnado, que reencarnou aqui nesse planeta, ou seja, que está encarnado aqui, para contribuir, obviamente, para trabalhar o nosso próprio desenvolvimento, mas, obviamente, para contribuir para o desenvolvimento do planeta. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele veio para renovar o planeta. Ele veio para transformar esse planeta, através do amor, dos seus ensinamentos, numa moradia para espíritos superiores. Que muitas vezes a gente pensa no espírito superior, mas pensa naquele que está lá em cima, né? Que não existe em cima, e a gente não vai discutir isso agora, nesse momento, mas a gente pensa naquele que está lá em cima. Mas um planeta feliz, né? Nós já fomos um planeta primitivo, somos um planeta de provas e expiações, estamos no final da transição para começar uma era de regeneração a caminho de ser um planeta feliz. E um planeta que é habitado por espíritos superiores é um planeta que ele é habitado pelo amor, pela tolerância, pela empatia, pela benevolência, pela compreensão, pela vontade de ajudar o próximo, mas a vontade legítima. E tudo isso vai acontecer apesar de nós. Tomara que seja conosco. Mas se a gente não quiser contribuir para isso, apesar de nós, essa transição vai acontecer. E aí a gente não reencarna mais aqui. Mas ela vai acontecer porque o planeta ele é regido por uma das leis de Deus, que é a lei do progresso. Nós estamos aqui para progredir. E quando uma parcela importante da população progride para a regeneração, aqueles que não vibram mais como regeneração não reencarnam mais aqui. Vão para outro planeta. E aí vai acontecer como os decaídos de Capela, que era um planeta muito mais evoluído do que hoje somos, mas que vieram para cá como um planeta primitivo, para que pudessem trazer evolução tecnológica para o nosso planeta, para que pudéssemos chegar onde estamos hoje. E aí o que a gente quer? Nós precisamos, na verdade, desenvolver maturidade espiritual. Porque, de fato, a gente parece, em alguns momentos, crianças espirituais. E não qualquer criança, criança mimada, que faz birra, que esperneia, que quer tudo para si e nada para o outro. Crianças egoístas. A gente um dia vai entender que a nossa vibração, ela interfere na vibração do outro. Pode ver quando a gente está num ambiente, ou quando a gente está em algum lugar, e chega uma pessoa que é muito boa, que tem um super astral, aquela pessoa que deixa a gente feliz só pelo fato de chegar próximo de nós. A gente não muda a nossa vibração quando a pessoa chega, parece que a gente passa até a se sentir melhor, porque a vibração dela contagia a nossa. Do mesmo jeito, quando a gente está num lugar e chega uma pessoa muito baixo astral, muito nervosa,
muito irritada, falando bobagens, falando alto, ela desestabiliza todo o ambiente, porque a vibração dela contagia também a nossa. Então sejamos essa vibração da primeira pessoa, que contagia positivamente os outros. Só que quando eu tenho uma vibração boa, que contagia o outro e deixa o outro mais feliz, essa vibração está partindo de mim. Então quem é o maior beneficiado sou eu mesmo. E quando todos nós passarmos a vibrar desse jeito, o planeta passa a vibrar diferente. E aí a gente se transforma num planeta de regeneração. É optarmos pelo amor. Ao invés de optarmos pela raiva, pelo ódio, pela ignorância, pela intolerância, pelo orgulho, pela vaidade. Sempre utilizarmos essa reguinha de valores que Jesus nos ensinou, que é o amor. Optando sempre pelo amor. Vamos seguir Jesus, mas seguir Jesus de verdade. Seguir os seus ensinamentos de verdade, ou seja, na prática. É difícil. Em teoria, é fácil entender quando Jesus diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. Na prática, na teoria é fácil. E na prática, eu não fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Porque na realidade, eu quero que todo mundo me trate bem. Eu quero ser amado. Mas na hora que aparece uma fofoquinha do outro, eu gosto de fazer. Então não faça para o outro o que você não quer para você. E a gente não vai conseguir de cara. É treino. É treino. A gente consegue um pouquinho. Às vezes um pouquinho por mês. Quando a gente está muito bom, a gente consegue um pouquinho por dia. Mas só desse pouquinho que a gente já tem consciência que a gente precisa melhorar, já é o que vale para uma vida inteira. Então façamos o bem. E na dúvida, quando eu não sei como agir, eu tenho que parar um minuto, respirar para oxigenar o cérebro e refletir. Se Jesus Cristo estivesse no meu lugar, nessa situação, o que ele faria? Ele trataria a situação com amor. Então essa nova era, do capítulo 1, itens de 9 a 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o que a gente vai refletir com maior profundidade e discutir com mais complexidade na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Eu aguardo todos vocês lá, um beijo e até quarta-feira. Fiquem com Deus.